Pessoal, vamos falar da recente aprovação da norma de Light Steel Frame, a NBR 16970, que permite e dá amparo técnico para as construções a seco aqui no Brasil, inclusive possibilitando o financiamento de construções utilizando essa metodologia construtiva. E esse assunto foi sugerido pelo nosso membro Metálicas Engenharia, né? Possivelmente ele trabalha já com esse tipo de estruturas de steel frame, né? Por isso está interessado nesse assunto. Muito obrigado a você que fez essa sugestão e muito obrigado a você que está aqui assistindo a esse vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Pois é, pessoal, para quem não conhece, o Light Steel Frame é essa metodologia construtiva onde a gente utiliza perfis de aço leve para fazer toda a estrutura da edificação, utilizando o concreto apenas na fundação da obra. O restante da obra inteiramente em estrutura de aço leve. Por isso o nome, Light Steel Frame. E essa metodologia permite que a gente construa aí edificações de até 4 pavimentos sem nenhum risco. Mas o ponto interessante é que ela é muito viável para construções pequenas, como sobrados e até mesmo casas térreas, permitindo aí que a gente tenha um custo bem reduzido quando comparado a uma metodologia convencional, por exemplo, usando ali concreto, né, e fechamentos em alvenaria, por exemplo. Tudo bem que hoje essa diferença de custo não está tão grande, viu, pessoal? Na verdade, a economia utilizando a metodologia Steel Frame meio que está de igual para igual com as metodologias convencionais. O fato é que agora esse sistema possui um amparo técnico. Isso vai permitir que cada vez mais técnicos e até mesmo consumidores tenham interesse em fazer construções desse tipo. Consequentemente, isso deve reduzir os custos da metodologia no longo prazo. E olha que interessante, pessoal, essa metodologia ela é muito útil em sistemas mistos, por exemplo. Aqui nesse caso, a gente está vendo uma estrutura metálica, inclusive com lajes de concreto, e interagindo aí, né, com o steel frame, né, com light steel frame. Então, possibilitando aí a gente fazer planejamento de estruturas mistas, o que é bem interessante, né, dependendo do caso e da solução que for necessária para cada projeto e para cada obra. E antes da gente entrar aqui nesse vídeo nos detalhes construtivos dessa metodologia de steel frame, como por exemplo os fechamentos das paredes, das lajes, vamos olhar aqui a parte da norma, né, que foi aprovada agora no dia 23 de maio desse ano, inclusive na data do dia do meu aniversário, né? Essa norma, a 16970, está dividida em 3 partes. A parte 1 trata do desempenho do sistema, a parte 2 trata do projeto estrutural, ou seja, do dimensionamento ali dos perfis que vão fazer a estrutura dessa obra, e a parte 3 trata da interface entre sistemas. Então, realmente, ficou uma norma muito completa que atende aí todos os interesses, tanto de projetistas e calculistas, quanto do próprio consumidor final, no que se refere à qualidade, né, da sua obra e do seu projeto. Então, ficou realmente uma norma muito completa, do meu ponto de vista técnico, que vai realmente dar um amparo técnico para a gente começar a construir cada vez mais utilizando o sistema de steel frame. E claro, né, pessoal, o principal, que é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo, agora a gente pode fazer construções financiadas usando essa metodologia construtiva sem se preocupar se o projeto ou a obra vai ser aceita ou não pela instituição financeira, porque agora temos amparo técnico legal para que isso seja aceito, transformando então esse sistema de light steel frame atualmente num sistema convencional de construção. Ou seja, não tem mais a exigência de apresentação de DATEX, pessoal, como era feito antigamente para se aprovar esses processos de construções financiadas usando a metodologia de steel frame. Então, realmente vai ficar muito bom para o mercado da construção civil como um todo. Como eu disse, isso a longo prazo, quanto mais gente construindo usando essa metodologia, seja através de financiamento imobiliário ou não, a tendência é que os custos de construção da metodologia comecem a reduzir no decorrer do tempo, porque quanto mais gente usando, a tendência é que os custos realmente caiam. Inclusive, tem um aspecto aí do treinamento da mão de obra, né, pessoal? Porque realmente é uma metodologia que requer uma mão de obra especializada para fazer isso aqui. É totalmente diferente de uma construção convencional que a gente conhece e está acostumado aqui no Brasil, usando aí tijolos, blocos de concreto, enfim, argamassa, estruturas de madeira com caixaria para fechamento do concreto, enfim, é bem diferente. Então requer um treinamento. Então vai existir uma curva de aprendizado, onde vai chegar um momento em que vai ter uma grande oferta de mão de obra capacitada e treinada nessa metodologia. Consequentemente, a gente vai ter cada vez mais redução nos custos do uso dessa metodologia, principalmente levando em consideração que
todos os dias surge, né, uma metodologia nova prometendo mil e uma coisas sobre a economia da obra, sobre agilidade, sobre velocidade da construção, sobre, enfim, vários aspectos de vantagem daquela metodologia, que no final das contas a gente acaba vendo que realmente não faz diferença nenhuma. Inclusive eu já gravei alguns vídeos sobre isso aqui no canal, eu vou deixar no link aqui em cima no card para você assistir depois esse assunto. Mas vamos conhecer um pouco mais do steel frame aqui, pessoal. Como que é feito aí nessas paredes, esse fechamento? Bom, a estrutura, como a gente já viu aqui, é feito de perfis de aço leve, né? Realmente bem leve esses perfis, e ele funciona nesse sistema meio aramado mesmo, né? Onde todo o sistema ali, né, de travamento da estrutura acaba sendo muito rígido e fazendo com que a estrutura se mantenha em pé com muita qualidade, né? Sem nenhum risco aos seus usuários, tá? E como que é feito o fechamento, pessoal, dessas paredes? Bom, nas paredes externas, a gente utiliza placas de OSB, que é basicamente uma espécie de compensado de madeira, né? Um prensado ali de madeira bem industrializado mesmo. Então, nas paredes externas, a gente utiliza esse material, que depois, inclusive, vai receber o acabamento com placa cimentícia, e então o acabamento final, que pode ser uma pintura, por exemplo. Agora, nas paredes internas, a gente pode fazer o fechamento com placas de gesso mesmo, né, pessoal? Porque como o ambiente interno não recebe umidade, em tese, né, não vai ter problema estar ali usando placas de gesso. Lógico, nos ambientes internos molhados, como por exemplo banheiros ou áreas molhadas de cozinha, por exemplo, lavanderia, aí é interessante que se usa o mesmo fechamento aqui de OSB das partes externas da edificação. Então, aqui tem mais uma foto, né, mostrando aí o fechamento externo usando as placas de OSB. Dá para perceber, pessoal, que realmente fica muito leve a estrutura. Consequentemente, inclusive, a gente consegue economizar nas fundações, né, pessoal? Porque veja, como é uma estrutura inteira muito leve, automaticamente a carga que é distribuída no solo é bem menor do que uma estrutura convencional. Consequentemente, a gente consegue economizar nas fundações. Então, realmente, esse, de verdade, é um método construtivo, em tese, inovador, porque não é mais inovador, porque já está normatizado, inclusive, mas que é novo, né, no mercado, assim, se olhar no histórico, né, de utilização dessa metodologia a nível nacional, e que eu vejo muito potencial de realmente reduzir os custos da construção civil no Brasil como um todo. Olha só esse pedaço aqui de uma parede, ou sei lá, de uma estrutura dessa edificação, né? Praticamente foi montado aqui no chão, já até a placa USB já foi colocada aqui no chão, e depois o pessoal vai lá simplesmente levanta aquilo ali e coloca no lugar. Então é realmente muito legal o método construtivo. E aqui, pessoal, tem um esqueminha de como é feito, né, o fechamento das paredes externas, né? Então veja, a gente tem a estrutura de perfis metálicos. Dentro dessa estrutura, a gente pode colocar um isolamento térmico acústico, né? Geralmente lã de vidro, enfim, espuma. Existem vários materiais que podem ser utilizados nesse isolamento. Vem então a placa de USB, uma membrana de proteção, a placa cimentícia, uma base de proteção e, enfim, o acabamento, onde é feita aí a pintura, né, final da edificação. Ou mesmo a aplicação de um revestimento, tá? Não tem problema nenhum. Você pode colocar revestimento cerâmico, por exemplo. Não precisa necessariamente ser pintado, ok? Então, esse é o esquema aí de fechamento, né, de uma parede externa. As paredes internas é praticamente a mesma coisa. Só muda que não precisa da placa de USB. Basta colocar o gesso acartonado direto na estrutura. E lógico, como o gesso é em placas, é interessante que se faça, né, a aplicação de fitas, né, e a massa niveladora na junção dessas placas, para daí sim vir e dar o acabamento, né, passar a massa corrida e pintar essa parede. Nesse aspecto fica muito parecido com uma pintura convencional mesmo. Tá? A diferença é que não precisa fazer reboco, por exemplo, numa alvenaria. O acabamento ele é feito direto no gesso acartonado que está fixado na estrutura da parede. Então veja, nessa parede aqui eu posso ter do lado de lá a placa USB fazendo a função externa e do lado de cá a parte só do gesso acartonado fazendo a função de revestimento interno. Realmente é um sistema muito legal para trabalhar. E aqui, pessoal, ó, um exemplo de como é feito o fechamento das lajes, né? Do mesmo jeito, tá? Tem-se a estrutura, né, metálica, a laje vem por cima disso aqui, que inclusive, como a gente já viu naquela imagem da estrutura mista lá no começo, né, pode ser tanto uma laje de concreto, quanto uma laje usando apenas a placa USB em cima do piso e por cima ali o contrapiso e revestimento. Já a gente vai ver aqui. Mas o importante é que a mesma estrutura que sustenta toda a laje serve para fixar tanto o piso lá em cima, quanto o forro aqui embaixo. Né? Então veja que é a instalação de um forro, né, direto na estrutura. Então realmente é um sistema de construção que eu vejo muitas vantagens e muito potencial de crescimento aí na sua utilização,
dada aí todas as suas facilidades, né, na execução, principalmente pelo fato de ser um sistema de construção a seco, né, que realmente economiza aí na utilização de águas e realmente acredito que seja um sistema de verdade sustentável. E na próxima imagem aqui a gente consegue ver o esqueminha, né, de como funciona as lajes usando o sistema. Como eu disse, o próprio perfil é a estrutura, vem o isolamento térmico, né, acústico, e aí então aplica-se a placa e depois vem o contrapiso e, por fim, o revestimento. Tá? Então, isso aqui é uma laje desse sistema de light steel frame. E veja, a gente pode fazer essa laje impermeabilizada também. Basta, no lugar de a gente colocar o revestimento, por exemplo, a gente aplicar uma manta asfáltica. Ou seja, nada impede, pessoal, disso aqui estar em contato direto com o ambiente externo, sem recebendo aqui intempéries, chuvas, enfim, não tem problema nenhum. A gente consegue fazer um esquema aqui de impermeabilização dessa laje, tanto com manta asfáltica, quanto usando aí uma manta, né, de PVC ou TPO. É o mesmo esquema, a mesma funcionalidade, beleza? E o próximo ponto que a gente vai ver aqui é a respeito das instalações, pessoal. As instalações é muito fácil usando esse sistema. Porque veja, como não tem fechamento com alvenarias, são só a estrutura e depois vem o isolamento por dentro aqui, a gente tem espaço para trabalhar livremente com as nossas instalações, tanto as elétricas quanto as hidráulicas. Né? Passa tudo por dentro da parede, depois só faz o fechamento sem problema algum. Né? Então, realmente é um sistema que traz muita facilidade na construção. Realmente traz agilidade, né, no processo construtivo, reduzindo, inclusive, muitas etapas na construção da obra. Olha essa imagem aqui, por exemplo, mostrando, né, o sistema hidráulico aqui. Ó. Possivelmente essa parede aqui é a parede interna de um banheiro, né, onde está com a placa de USB. E desse lado de cá, onde está sem o revestimento, né, ainda sem a placa de gesso, pode ser um quarto, por exemplo. Então veja que as instalações, né, hidráulicas estão entrando tudo nessa parede aqui, que possivelmente vai abastecer esse banheiro, esse possível banheiro. Então veja como é simples a instalação, pessoal, não tem segredo nenhum. Imagina só fazer a manutenção num sistema desse. É muito fácil, é muito simples, você não tem quebradeira, você não tem geração de entulho, né? O entulho que gera é mínimo, realmente é pequeno em comparação, né, a outros sistemas convencionais, como por exemplo as alvenarias de tijolo cerâmico, ou mesmo blocos de concreto. Enfim, é realmente muito interessante, né, a utilização, né, desse sistema, dessa metodologia construtiva de steel frame. Espero muito, pessoal, que agora com a aprovação da NBR 16970 sejam aprovados aí cada vez mais processos de construções financiadas utilizando essa metodologia construtiva, que isso vai fazer bem para o mercado como um todo. Estou muito entusiasmado mesmo com a aprovação, né, dessa metodologia como convencional, tá? Uma outra imagem aqui, ó, também mostrando a respeito das instalações hidráulicas, e aqui a gente pode ver um exemplo, inclusive, né, de águas quentes, né? Olha só, tem a tubulação de água fria e a tubulação de água quente. Tudo aqui dentro do sistema, não tem impedição nenhuma de você utilizar sistemas de água quente, por exemplo. Né? Às vezes o pessoal pode pensar, ai meu Deus, o tubo de água quente vai estar ali, a água vai estar passando quente ali, não tem risco de, sei lá, gerar enfim, esquentar demais. Pessoal, não tem problema nenhum, não existe risco nenhum nesse sentido, né, na geração e da propagação de incêndio, por exemplo, enfim, seja lá o que for. É realmente um sistema muito seguro, muito fácil, né, de dar manutenção, inclusive, e até mesmo da sua própria construção, né, realmente muito simples. Então aqui mais um exemplo, né, de um banheiro do lado de lá e um quarto do lado de cá, por exemplo, né? Então é assim que é feito o fechamento. Na próxima imagem aqui, pessoal, eu trouxe para a gente ver, né, impactar, né, olhar assim e falar, puxa, realmente, né, olha a trabalheira que dá a gente fazer instalações, né, seja hidráulicas ou elétricas, num sistema convencional aí de tijolos, né? Enfim, olha a geração de entulho na obra, o tanto de tijolo quebrado no chão, enfim, realmente o nível de desperdício na metodologia construtiva convencional de tijolos, né, de vedação, ou seja, blocos de concreto de vedação, que seja, ou mesmo estrutural, é realmente incomparável com o light steel frame, né, pessoal? Quando a gente observa, né, uma imagem como essa aqui. Né? Então, muita gente que acompanha aqui no canal não tem essa noção ainda construtiva, né, de como vai ser a sua obra. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui para dar esse start, né, a pessoa olhar e pensar, realmente faz sentido aí o que o Cleison está falando, né? Na próxima imagem aqui, pessoal, eu trouxe um sistema que também é possível a gente utilizar com muita facilidade e faz sentido utilizar esse sistema usando o Light Steel Frame, que é o sistema, pessoal, de tubulações PEX. Tá? O que são as tubulações PEX? Basicamente, a gente tem as prumadas de descida, né, de água, enfim,
de alimentação do sistema hidráulico, e ao invés de eu ter tubulações saindo, né, dessa... Opa, muito obrigado aí pela inscrição. Vitor Jaques Mendes Valeu. inscreveu-se no canal. Tamo junto, Vitor. Muito obrigado pela sua inscrição. Fica a dica aí quem está assistindo agora, né? Também se inscreve aí se você ainda não se inscreveu aqui no canal, tá? Então vamos lá. O que são as tubulações PEX? São tubulações flexíveis que chegam até o ponto de alimentação com muita facilidade. Você veja que eu não preciso usar aqui conexões, curvas, cotovelos, enfim. Existe uma série de conexões que eu teria que usar para chegar aqui, né, para alimentar esse vaso, para alimentar essa pia, ou mesmo chuveiro que seja. E quem é calculista de instalações hidráulicas sabe que existe perda de pressão quanto mais conexões a gente tiver. Agora pensa que nesse sistema PEX a gente não tem conexão nenhuma para chegar desse ponto até esse ponto aqui, porque o cano ele é flexível, ele faz curva. Então a perda de carga, né, para essa pressão dessa água chegar nesse ponto é praticamente mínimo, né? Então é um sistema muito interessante também nesse ponto e casa muito bem com, né, a estrutura de Light Steel Frame, né, pessoal? Porque a gente tem essa facilidade de conexão aqui, puxa ali, coloca aqui, depois eu venho com o fechamento do isolamento acústico aqui, térmico, e pronto, faço o fechamento da parede e está tudo pronto as minhas instalações. Veja que é muito simples, né, fazer a construção dessa forma. E a próxima imagem aqui, eu coloquei aqui, pessoal, o mesmo esquema, só que usando o wood frame. Diferentemente do steel frame, o wood frame utiliza como estrutura madeiras, pessoal, tá? Peças de madeira. E por que eu estou colocando isso aqui para a gente ver? Porque esse sistema aqui de wood frame, pessoal, está prestes a ter a sua própria norma também aprovada aqui no Brasil, que vai ser a norma de Light Wood Frame. Muito parecido com, né, o sistema aí de Light Steel Frame. A diferença é que ela vai usar madeira, pessoal. E mais uma vez, vai ser mais uma metodologia construtiva normatizada que vai possibilitar mais opções de construção no Brasil. E, inclusive, a partir do momento que isso aqui ser aprovado, ter a sua norma aprovada, mais uma vez, esse sistema construtivo de wood frame vai poder ser utilizado no processo de construções financiadas sem qualquer tipo de burocracia extra, como, por exemplo, emissão de um DATEC. Então, eu trouxe aqui só como spoiler, tá? Isso aqui deve ser aprovado talvez ainda esse ano. E, enfim, assim que for aprovado, eu vou trazer um vídeo aqui no canal, claro, para a gente falar sobre isso. Mas, né, já fica aí como spoiler para você saber, né, que possivelmente no futuro, em breve, a gente vai ter mais uma metodologia construtiva apta, né, a construções financiadas. E na próxima imagem aqui a gente vai falar sobre as coberturas, né, como é que funciona o sistema de cobertura usando o Light Steel Frame. Bom, basicamente, os próprios perfis de aço faz o papel da estrutura da cobertura e também vem as placas USB, ó, você pode ver, né, tem as placas USB, fazendo o fechamento aqui, que possibilita, em cima dessas placas USB, ser instalado as telhas. No caso, deste caso aqui, desse projeto, foi utilizado as telhas shingle, tá? Então, para isso, ela é colocada em cima direto, né, da placa USB. Agora, nada impede de eu usar, por exemplo, uma cobertura de telha cerâmica, tá? Basta que eu faça, né, a estrutura de Light Steel Frame que adapte, né, que aceite esse tipo de telha. Por exemplo, uma estrutura mais como essa aqui, né? Basta eu colocar aqui agora os perfis, ó, metálicos aqui, e eu consigo encaixar as minhas telhas de barro aqui, por exemplo, ou telhas de concreto, enfim, qualquer tipo de telha você pode utilizar aqui no sistema de Light Steel Frame. Basta que você projete adequadamente a cada caso. Mas realmente é um sistema muito interessante, né, pessoal? Opa, muito obrigado aí. Duca Bertolini Valeu, Duca. inscreveu-se no canal. Tamo junto. Muito obrigado pela sua inscrição durante a gravação do vídeo aí, né? Mais um lembrete aí para quem não se inscreveu ainda. Então, a gente estava falando aqui, né? Olha que interessante, né? Esse sistema, né? Essa estrutura em Light Steel Frame em cima aqui, né? De um contrapiso, né? Lógico, de uma fundação aqui, né? Não muito pesada, uma fundação simples. É realmente um sistema que me agrada muito. Eu acho que tem muito potencial de crescimento aqui no país. Então é isso, né, pessoal? Vamos aplicar aí essa metodologia de Light Steel Frame nas nossas construções financiadas, né? Sem problema algum, sem a necessidade de um DATEC. Agora está na norma, agora a gente pode fazer sem maior burocracia, tá? Como eu disse, quanto mais gente fazendo, utilizando esse sistema de Light Steel Frame, a tendência é que cada vez mais os custos sejam reduzidos. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse assunto a respeito aí da NBR 16970 ou mesmo da metodologia construtiva em si. O que você acha? E se você tem interesse em algum dia construir utilizando essa metodologia construtiva, né? E claro, além de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal,
considere tornar-se um membro. Clica no botão aqui embaixo, seja membro, e confira todas as vantagens, como aulas exclusivas e também descontos em nossos cursos e serviços. E para continuar aprendendo mais sobre mercado imobiliário, construção civil, engenharia civil e arquitetura, vai assistir algum desses 2 vídeos aqui ao lado, esse de cima ou esse de baixo, que eu tenho certeza que você vai aprender mais alguma coisa super útil aqui no canal Mestre da Obra. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!